até hoje. Ou talvez você está sendo beneficiado por ter tomado uma boa decisão no caso da Dona Maria, tomou a decisão de casar com o seu Gesiel. Olha que privilégio. Está aí com um grande companheiro até hoje. Enfim, a Cristiane mais ou menos tomaram a decisão de ter mais um filho. Olha ele, presente de Deus. Boas decisões. Mas no caso de Elimeleque, que é o homem que nós vamos falar um pouco sobre ele hoje, ele tomou uma mal decisão. Uma decisão que trouxe grandes sequelas para ele e para toda a sua família. Como eu disse aqui, às vezes tem decisões que a gente vai tomar hoje que vai atingir muita gente. Eu conheço pessoas que vivem uma situação de quase miséria e a gente vai conversar com as pessoas, eles vão contar assim: pois o meu bisavô era muito rico e o meu bisavô se envolveu com prostitutas e ele roubou tudo que tinha, as terras. Antigamente era comum as pessoas terem tinham grandes propriedades, e a gente vê que relata pessoas que acabaram com tudo, e hoje os netos, os filhos, vivem uma vida de muita dificuldade, porque lá atrás os ancestrais tomaram uma má decisão e hoje a geração perece. E no caso de Elimeleque, que era um homem que morava na terra de Belém, era um crente, um servo de Deus, ele era da família de Efraim. E vocês sabem quem era Efraim? O Efraim era um dos filhos de José, um filho abençoado. Quando Jacó, já nas vésperas da morte, ele chama José para trazer seus dois filhos para apresentar para ele, José trouxe ali os dois meninos. Um dos meninos de José se chamava Manassés, que era o mais velho, e o outro, mais jovem, se chamava Efraim. E José chegou e apresentou os meninos ali para Jacó, para que Jacó abençoasse o mais velho, que era Manassés. E Jacó cruzou as mãos e abençoou o Efraim, o mais jovem. José falou assim: mas pai, não, esse não é o primogênito é o Manassés. Aí Jacó falou: eu sei, era Israel, né? Mas vai ter que ser assim: o menor será bem sucedido contra o maior. Então, o Elimeleque, ele era descendente de quem? De José. De qual família? De Efraim. E quem que era Efraim? Era a família bem sucedida de José. Era aquele que tinha recebido sua bênção. Assim como Jacó foi abençoado e Esaú não foi abençoado, a família de Efraim era uma família próspera, uma família rica, uma família que vivia debaixo da bênção de Deus. E o que nós aprendemos nessa noite? Que talvez você seja crente, você veio de uma família bem sucedida, talvez você está numa família bem sucedida, tem paz, tem saúde, convive bem com seus pais, com seus irmãos, mas isso não te isenta, não nos isenta de enfrentar problemas. A crise, quando ela chega para todo mundo. Ontem eu vi um relato dos japoneses, que eles estão esperando aí um maremoto, que a previsão deles é que, se vier acontecer, um grande tsunami pode tirar a vida de 300 mil pessoas. E quando chegam essas tragédias, essas catástrofes, morrem pessoas boas, morrem pessoas que não são boas, morrem crentes, morrem que não são crentes, chega o Covid-19, todo mundo foi atingido, crente, não crente, ímpio. E a crise, quando a crise vem, a crise ela bate na porta do justo e bate também na porta do pecador. Ela bate na porta de quem tem uma boa condição, mas ela também bate na porta de quem tem uma má condição. Hoje nós enfrentamos uma grave doença aí chamada câncer. Quantas pessoas nós conhecemos que perderam a sua vida para essa doença? Pessoas bilionárias, como no caso do doutor Leandro, irmão do Leonardo. Eu me lembro daquele homem na janelinha do hospital, chorando lá, sem usar os cabelos. Muito dinheiro na conta, mas não foi capaz de salvar a sua vida. Como também a gente vê pessoas sem condição financeira que também vai. E no caso aqui de Elimeleque, a crise chegou em Belém de Judá. E o significado de Belém de Judá significa casa do pão. E o que aconteceu? Faltou o pão na casa do pão. A fome bateu na porta de Belém de Judá. E quando a fome chega ali naquela terra, os Efraim, a família de Efraim, que eram os descendentes de José, passaram dificuldade também. Pessoas que tinham boa condição financeira passaram dificuldade também. E são vários relatos que a gente vê na Bíblia que Deus permite que a fome bate na porta do seu povo para tratar com o povo. Quando Samaria foi cercada, que o povo ficou numa situação tão difícil ali, que segundo a Bíblia, no tempo do rei Acabe, eles estavam comendo carne humana. Houve relatos de que duas mães chegaram diante do rei para poder apresentar a questão, que no dia elas tinham devorado o filho de uma, e estavam questionando
dia, o trato era ser tentado do filho da outra, e a outra não estava querendo entregar o filho. Meus irmãos, no dia que eu vi essa situação, eu chorei vendo a vida dessa situação. Imagina só, você tem que comer o seu próprio filho, porque a fome de tamanha severidade. E provavelmente era um tempo desse em que Belém estava enfrentando fome, dificuldade, crise. Chega no tempo. Porém, no meio da crise, talvez a gente se precipite em algumas decisões. A gente enfrenta crise em todas as áreas da nossa vida. A gente enfrenta crise no trabalho, e talvez a primeira impressão, quando a crise chega, a vontade de largar o trabalho e embora. A gente enfrenta crise no casamento. Eu já tenho 15 anos na glória do Senhor, e estou junto com a minha esposa. E nesse período, já enfrentamos várias crises. Eu vou perguntar a Raíla aqui, talvez a mais jovem, casada, eu falei que ela talvez já deve ter enfrentado algumas crises. É normal, a gente enfrenta crise. A gente enfrenta crise nos relacionamentos com os amigos. A gente enfrenta crise, talvez até na própria igreja. A crise é um momento, um status, uma situação que bate na porta de todo mundo. Sabe o que a gente não pode fazer? É no momento da crise, a gente se precipitar e jogar tudo pro alto. No momento da crise, a gente se precipitar e abandonar os nossos amigos. No momento da crise, a gente se precipitar e fechar a porta da empresa. Dificuldade financeira, tinha uma pessoa comentando com a GG que há pouco tempo atrás ela vendia 20 mil na loja dela. Recentemente ela está vendendo 17. Crise. Mas vai fechar as portas? Não, a crise ela vai passar. Às vezes bate uma crise no casamento. Um dia eu conversando com uma moça lá da semente, onde eu segurou essa semente nela, desabafando, falou: olha, eu quase separei do meu marido há um tempo atrás, quase saí do trabalho, frieza no casamento, dificuldade no trabalho. Eu falei para minha irmã: o problema talvez está com você. Se você está enfrentando problema no trabalho, problema no casamento, problema com os filhos, quem sabe você tem que chegar mais a Deus e buscar para Deus melhorar você. Você largou o marido, largou o trabalho, não vai resolver o teu problema. Então, no momento da crise, quem sabe a gente tem que se precipitar. Tem pessoas, eu conversando com um amigo um dia, que ele é divorciado. E ele falou comigo assim: olha, eu vou te dar um conselho. Faça o possível e impossível para permanecer com sua esposa. Porque eu separei do meu casamento com uma filha para trás. E casei de novo. Mas se eu pudesse voltar lá atrás, eu continuava com a minha primeira esposa. Porque eu estou com um problema hoje do mesmo jeito. São problemas diferentes. Mas continuo com problemas, então, se for possível, continuo com problemas com assunto que você já conhece. Conversando com pessoas que precipitaram e abandonaram o emprego. Quando chegou para o novo emprego, falou: olha, se eu soubesse que eu enfrentar tantos leões assim, eu tinha ficado com os gatinhos que eu tinha lá atrás. E na nossa vida é assim, foi assim também na vida de Elimelec, casado com Noemi. E o que ele fez? No momento da crise, ele tomou uma decisão precipitada de sair, de ir embora. De ir embora de onde? De Belém, da casa, como Belém seria a cidade que Jesus Cristo de Nazaré viria a nascer anos depois. Olha que privilégio que ele estava, enfrentar a crise na casa do pão. Talvez você está aqui dentro da igreja, você deve estar enfrentando uma crise, sim, mas está na presença do Senhor. Talvez você está enfrentando uma dificuldade, uma opressão, uma depressão, precisa, sim, mas está dentro da arca. Talvez você está enfrentando uma angústia, uma dor que te toma conta, que talvez você até esboça um sorriso no rosto, mas quando é só você que sabe o que está passando, sim, mas dentro da presença do Senhor. Quando a gente enfrenta a crise lado a lado com o Senhor, as coisas se tornam mais fáceis. Quando a tempestade chegou naquela embarcação que atravessava o mar da Galileia, também conhecido como Lago de Genezaré, que estava indo rumo à terra de Cafarnaum, e quando eram 4h da noite, o vento pegou aquela embarcação que a Bíblia diz que quase varria o barco, a ponto de naufragar. Eles enfrentaram a crise, porém Jesus estava no barco. E Jesus disse: venha, acalma-te, mar emudece. A Bíblia diz que houve grande bonança após as palavras. Mas então talvez você esteja enfrentando uma crise, como Elimelec, mas permaneça na presença do Senhor. Não saia da casa do pão. Pode até estar faltando pão na casa do pão, mas continuará sendo a casa do pão. E foi assim na vida de Elimelec. Então qual foi a decisão dele? Sair de onde? Da casa do pão, que era Belém.